Boa noite, meu nome é Cristiane e hoje vou falar um pouquinho para vocês do aumento do abismo entre as escolas públicas e privadas que foi causado pela pandemia. O tema da aula de hoje é como a pandemia conseguiu aumentar o abismo entre a escola pública e a privada. Em tempos de pandemia, frente ao isolamento social impostos pelas autoridades governamentais, os atores da educação no Brasil enfrentam mais um desafio que é dar continuidade à construção do conhecimento, agora nos moldes da educação online. Ao longo dos séculos, a humanidade enfrentou diversas situações de vulnerabilidade, guerras, pestes, fome, entre outros. Esses períodos foram marcados por acontecimentos que levaram à reflexão, seguida de buscas por soluções e ressignificação das práticas. Então, a partir do isolamento social inesperado, a educação no Brasil, que já enfrentava desafios com os cortes de verbas federais no campo da pesquisa científica, além daqueles referentes à crise orçamentária dos estados, passou a concentrar seus esforços na efetivação de aulas via internet. Algumas instituições já desenvolviam atividades dessa natureza e apresentavam um aparato maquinístico e material humano para efetivar a execução das aulas. Entretanto, as escolas públicas, mais precarizadas e com maioria dos estudantes de baixa renda, não contavam com nenhuma perspectiva de realização das aulas. Essa situação fomentou em todo o país uma discussão sobre o acesso à internet, a capacitação de professores para usar as tecnologias digitais em prol da dinamização das aulas, o papel da família na educação dos filhos, entre outros. Há uma grande diferença entre escolas públicas e privadas, não apenas na qualidade de ensino, mas também nas partes de infraestrutura, métodos, organização e cobranças de rendimento dos alunos. Claro que há escolas particulares que não são tão boas e há públicas que são referência. No entanto, de maneira geral, os alunos da rede privada têm melhores desempenhos. Uma pesquisa feita pelo Ibope Inteligência diz que 48% dos professores afirmam que não recomendariam a própria profissão para outra pessoa. Os principais motivos são desvalorização da carreira e má remuneração. Vale lembrar que os professores brasileiros ganham 25% menos que os profissionais de outras áreas com o mesmo nível de formação, segundo pesquisas do INEP. As escolas privadas, embora cobrem bastante de seus professores, oferecem melhores condições de trabalho, um salário mais justo e recursos para desenvolver aulas interessantes, que tenham objetivos de prender a atenção do aluno. Essas escolas também possuem parcerias com outras instituições, o que permite sempre estar oferecendo capacitação aos seus professores. Para complementar a aula de hoje, apresento para vocês o vídeo Escola Pública versus Particular. Por que são diferentes? Esse vídeo foi retirado do canal do YouTube Quero Bolsa. Eu vou colocar um endereço aqui embaixo para vocês também, caso alguém queira ver depois, certo? Eu agradeço a todos pela participação, bons estudos e até a nossa próxima aula. Todo mundo sabe que existe uma diferença grande entre escola pública e particular, né? Tem até muito vídeo aqui no YouTube fazendo piada com essa situação. Mas você sabe quais são os motivos que levam a essas diferenças tão grandes entre as escolas? Se você não sabe, vai descobrir hoje com a gente aqui no Se Liga Aí! Existem vários tipos de escolas públicas no Brasil: municipais, estaduais, federais, militares e técnicas. Até mesmo dentro das escolas públicas existem diferenças, sabia? E fica gritante quando a gente compara a média das escolas públicas com escolas militares,
técnicas ou federais, que são tão concorridas que tem até vestibular para entrar. Isso acontece porque as escolas federais e técnicas geralmente estão ligadas às universidades, que garante a qualidade da gestão, dos recursos e dos professores. O problema é que quando a gente exclui essas escolas e olha para as escolas municipais e estaduais como um todo, o resultado é bem inferior à média das escolas particulares. Mas, gente, por que será que isso acontece, hein? Olha, Nica, existem alguns motivos. O primeiro dele é a desigualdade social do nosso país, que afeta a cultura da educação. Por exemplo, os pais que optam por colocar os seus filhos numa escola particular fazem isso porque enxergam um valor muito grande na educação e têm dinheiro suficiente para considerar que escola para os filhos é um bom investimento. Isso foi o que aconteceu na minha situação. Fiz o fundamental todinho em escola pública e o ensino médio fiz na particular porque minha mãe pensou exatamente desse jeito. Mas dependendo de onde a escola pública está, tem criança que vai à aula para ter o que comer. Ou às vezes porque o governo incentiva os pais a matricularem os seus filhos na escola. E esse incentivo é muito bacana. O grande problema é que não adianta nada o aluno estar matriculado na escola se naquele contexto social em que ele vive não dá para enxergar o valor da educação para o futuro. Porque imagina só, se te falta o básico, que é ter o que comer, o que vestir, onde dormir, como é que você vai ter cabeça para achar que fazer conta, que ler é importante? A prioridade é sanar aquilo que você precisa de básico, parar de ter fome, parar de ter frio, e o estudo vai acabar ficando para segundo plano. Essa é a diferença da realidade dos alunos de uma escola pública para particular. Mas dentro da estrutura da escola também tem muita diferença. Vamos pegar, por exemplo, a gestão. Não deve ser fácil você administrar uma escola com um monte de série e um monte de alunos. Nas escolas particulares, normalmente a direção é composta por gestores especializados. Agora, na pública, muitas vezes são cargos comissionados, ou seja, escolhidos pelo prefeito ou por políticos, ou então pelos próprios professores da comunidade que passam por uma votação, uma chapa, eleição, mas que não tem muito conhecimento em gestão escolar. E no fim das contas, não tem nada que cobre a capacidade dessas pessoas como gestores. O investimento também faz toda a diferença. Na escola particular, os alunos pagam a mensalidade todo mês. Então é certeza que os professores vão receber os seus salários e que as contas da escola serão pagas. Já a escola pública depende do repasse do governo. Então você já imagina como deve ser, né? Quando acontece uma crise, por exemplo, eles podem cortar a verba, aí vai diminuir mais ainda o dinheiro que a gente recebe nas escolas. Nesse caso, as escolas costumam poder contar com iniciativas privadas, sabia? As empresas recebem incentivos fiscais, ou seja, elas deixam de pagar impostos para usar esse dinheiro para investir em apadrinhar turmas ou criar projetos dentro de escolas públicas. Mas, de novo, é um projeto muito legal que funciona quando tem uma boa gestão. Então, o que a gente sabe é que as empresas que investiram em capacitação dos diretores para lidar com esses recursos tiveram resultados muito positivos nos projetos e nas turmas que apadrinharam. Agora, falando de ensino, rola muita diferença? Tem, até porque falta recurso e estrutura para as escolas públicas. O modelo tradicional de ensino no Brasil é assim: um professor lá na frente no quadro falando e a turma copiando. Agora, imagina uma classe de 40, 50 alunos, todos super diferentes, cada um com um tipo de vida, inserido numa classe social, e o professor tem uma meta de matéria para passar. Se alguém ficar para trás, o professor não vai ter condição de ajudar esse aluno a acompanhar a turma. Então, não dá para garantir que os alunos estão aprendendo, e isso é muito sério. Tem alunos na sala com mais facilidade de aprendizado, outros menos. Mas se o professor tem que correr com a matéria, ele não vai parar para dar atenção para aquele aluno que teve dificuldade. São muitos alunos na sala. Fora que pode desmotivar o aluno que não entendeu nada e está ficando para trás. Agora, se você pega uma escola particular, existe um maior cuidado em quantos alunos tem em sala e até em como essa matéria está sendo passada. Por exemplo, enquanto na escola pública você tem um professor para cada matéria e às vezes um professor para 2 matérias e eles nem são formados na área,
Em escolas particulares voltadas para vestibular, por exemplo, você pode ter 2 professores para cada disciplina. E isso faz muita diferença em questão de dividir o conteúdo. A gente tem um grande caminho aí pela frente para percorrer. O legal mesmo seria se todos tivessem a mesma oportunidade, né, Carol? Porque se for parar para pensar, se todo mundo tiver condição de estudar e aprender, o país com certeza vai melhorar. Mas olha só, entender alguns motivos dessas diferenças, que é o que a gente falou agora, já é um primeiro passo para a gente saber o que cobrar, como cobrar e como ajudar as outras escolas também, né? Fica a reflexão, porque o que a gente quer é um país melhor e isso passa pela educação. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha esclarecido a sua mente, como esclareceu a minha mente aqui também. E não esquece de comentar esse vídeo, que a gente quer interagir com vocês. E mande esse vídeo também para o seu amigo. E você é inscrito no canal? Por favor. Se inscreva no canal, ajuda a gente, fique por dentro de tudo que a gente fala sobre educação, que vai do ensino básico ao ensino superior. E tem que ativar o sininho. Tem que ativar o sininho? Bora. Ativa o sininho. E a gente se vê na próxima. Se liga aí. Tchau, gente.